Os versículos estão no último livro das Escrituras, o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 16, onde está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apenas esses 3 versículos para a nossa meditação. Estava meditando, refletindo nesta passagem, e ela realmente tem muito a nos ensinar. Um dos maiores perigos que podem nos atingir, uma das principais armadilhas, uma das principais pedras de tropeço para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, é a experiência de mornidão em nossas práticas, em nossa vida, em nosso estilo de vida, de um modo geral. A mornidão espiritual em nossa vida é sinal de que não estamos bem, segundo a ótica divina. E nós percebemos com muita clareza, nessa exortação de Jesus, o grande perigo da mornidão espiritual. Essa condição, ela é o resultado direto de 3 erros fatais que nós podemos cometer, mesmo sendo ativamente religiosos. Jesus, ele dirige uma mensagem para uma comunidade de fé, começando pelo seu próprio líder espiritual, uma igreja que chegou a um nível de insensibilidade espiritual tão grande que Cristo foi deslocado do seu centro e batia na porta querendo entrar, querendo o acesso ao interior, à consciência, à vida daquelas pessoas que professavam ser seus seguidores e os seus discípulos. Jesus reclama deles, o Senhor censura essa comunidade de fé, dizendo para eles que eles não eram nem frios e nem eram quentes, mas estavam numa condição de mornidão. E no ponto de vista divino, aquela mornidão era insuportável, era indesejável, ao ponto do Senhor declarar para o apóstolo que estava escrevendo esta revelação poderosa sobre os acontecimentos finais, dando detalhes dos eventos proféticos antes da inauguração do Reino de Deus. Nós observamos, Jesus faz uma ameaça àquela comunidade de fé. Aquele líder, o líder daquela comunidade de fé, ameaça vomitá-los, ameaça rejeitá-los, porque aquela condição de mornidão era indesejável no ponto de vista divino. O Senhor dá alguns conselhos para que eles superem essa mornidão, e essa carta, ela se tornou uma das mensagens de mais poderosa exortação para as nossas vidas no tempo em que nós estamos vivendo. Eu tinha até feito algumas observações que os 3 erros fatais que nós podemos cometer, mesmo que sejamos ativamente religiosos, erros que nos levarão a esse estado de mornidão espiritual, são esses que eu passo a enumerar agora. Primeiro, tirar Deus do centro que Ele é devido. Esse é um erro fatal. As correrias da vida, os ruídos do tempo presente, podem contribuir para facilmente tirarmos Deus do centro e invertermos as nossas prioridades.
mesmo tendo que pagar um alto preço, mesmo que grande seja nossa defasagem espiritual, muitas vezes em nossas agendas não temos os interesses de Deus como a nossa maior prioridade. E quando Deus deixa de ser o centro, nós não funcionamos mais direito. O nosso mundo interior sai do estado de ordem para a desordem, para o desequilíbrio. O senso de harmonia interior, que quem tem Deus no centro possui na sua própria experiência de vida, do coração, de vida do íntimo, essa condição de harmonia interior é substituída por uma grande fragmentação, por uma grande inquietação. A nossa paz, a nossa alegria e nossas forças são desmontadas, vão para um nível de desequilíbrio que compromete a nossa visão, a nossa audição, a nossa paz, a nossa alegria, nosso bem-estar espiritual, a liberdade que tanto precisamos ter na nossa consciência. Jesus bateu tanto nessa tecla. Ele exortou seus discípulos no sermão profético do Monte das Oliveiras. Principalmente no Evangelho de Lucas está essa expressão que eu vou citar agora. Ele exortou os apóstolos a não se deixarem sobrecarregar com as preocupações, com as ansiedades, com as coisas desta vida, para que a volta do Senhor não fosse surpreendente para eles. É inevitável, quando tiramos Deus do centro das nossas agendas, quando agradar a Deus, quando conhecer a Deus no íntimo, quando ter amizade com o Espírito Santo, quando ter saúde na alma, quando sermos úteis, profundos, lúcidos, saudáveis, quando isso deixa de ser a nossa preocupação, fatalmente sofremos a defasagem na nossa condição moral, na nossa condição espiritual. A força para resistir às tentações vai diminuindo, o apetite pela presença de Deus vai arrefecendo, o apetite pelas Escrituras vai diminuindo, o primeiro amor vai esfriando, nossa sensibilidade vai desaparecendo e vamos nos tornando cada vez mais naturais, cada vez mais religiosos, meramente religiosos, independentemente de estarmos correndo para lá e para cá ou não, ocupados demais ao ponto de não termos mais tempo para Deus, nem para falar com Ele nas orações, nem para ouvi-lo pela leitura e meditação da sua palavra. Ocupado demais ao ponto de a expectativa de cultuar, de oferecer sacrifícios, se tornar secundário. Tudo isso é o resultado direto desse deslocamento, dessa descentralização em nossa vida. Quando Deus deixa de ser o centro, deixamos de funcionar direito. Esse é o primeiro erro que leva à mornidão espiritual. E a mornidão, um estado de mornidão, nos torna ofensivos, desagradáveis aos olhos do Senhor, que busca corações apaixonados, que busca almas sedentas pela sua presença, como um Davi que, mesmo com a soma de todas as suas fraquezas, ainda orou e cantou, assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Moisés,
que orou a Deus: Senhor, te rogo que me mostres a tua glória. Nós podemos perceber na vida interior de todos aqueles e aquelas que não tiraram Deus do centro, a gente vê neles uma pujança, uma viçosidade, uma energia santa, um sentimento santo, uma paixão santa, pelo poderoso peso da presença divina, a amizade de Deus, a inegociável amizade de Deus, a incomparável intimidade com o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. Que exortação tremenda para as nossas vidas. Como precisamos reatar a nossa amizade com o Espírito do Senhor, que jamais deve ser entristecido, que jamais deve ser obstruído em seu fluir, em suas ações nas nossas vidas. Não basta sermos meramente cristãos professos. O Senhor está procurando pessoas interessadas em ter um relacionamento com Ele. Os pentecostais verdadeiros, os pentecostais clássicos e os carismáticos genuínos sempre bateram nessa tecla: nada substitui o relacionamento íntimo, transformador com Deus nas nossas vidas. Tirar Deus do centro é suicídio espiritual. Que nossos corações sejam devotados, que nossas consciências sejam apaixonadas e preocupadas com o alinhamento de todas as áreas da nossa vida com o sumo bem das nossas almas. Jesus disse que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E limpos de coração ali não significa impecáveis, porque se fosse assim, nenhum mortal poderia ver a Deus. Mas ser limpo de coração é não ser dividido em nossas lealdades interiores, é termos um só propósito maior, orientando nossas disposições interiores, o propósito de sermos transformados de glória em glória na imagem do varão perfeito, do Filho de Deus. O segundo erro que podemos cometer e que leva inevitavelmente à mornidão espiritual é o erro de nos curvarmos às pressões exteriores. Richard Foster, eu já citei essa frase em outras mensagens. Ele diz no comecinho do seu clássico devocional, Celebração da Disciplina: eu considero um livro que um cristão consciente não deveria morrer sem ler essa obra. Ela é impactante, é pertinente demais para o nosso tempo de superficialidade. Ele diz que pressa, ruído e multidão são três grandes maldições do nosso tempo: pressa, ruído e multidão. As pressões das vozes dentro de nós e fora de nós são muito grandes. Só o Senhor para nos ajudar a ouvir a voz que merece toda a nossa credibilidade e lealdade, a voz do Senhor nos chamando para perto,
para os ajustes de foco e da nossa própria vida. Estamos debaixo de muitas pressões, pressões de um mundo sem Deus, pressões do inferno, às vezes até durante o nosso sono. Essas grandes pressões desse tempo do fim, se não formos vigilantes e se não estivermos com as nossas lamparinas acesas, com o azeite do alto, é impossível escaparmos desta mornidão advertida no texto sagrado. Curvar-se às pressões é cometer o erro de Demas. Demas se sentiu tão pressionado pelo mundo externo e pelas vozes conflitantes da sua alma, que o apóstolo Paulo disse acerca de Demas na última epístola a Timóteo: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ele abandonou Paulo porque ele perdeu Jesus de vista. E ele perdeu Jesus de vista porque ele amou o presente século. E nós amamos o presente século quando nos curvamos às pressões deste mundo que jaz no maligno. Isso compromete a nossa saúde espiritual, compromete o fluir do Espírito de Deus nas nossas vidas. Ouvir mais as pressões do mundo do que o chamado carinhoso de Deus para a intimidade, ouvir mais os chamados do mundo e resistir ao chamado de Deus para a intimidade que transforma, é suicídio espiritual. E muitos têm feito isso. Quantos estão defasados? Jesus oferece aos laodicenses a oportunidade de comprarem ouro refinado pelo fogo. Eles precisavam de fogo no íntimo, de despertamento, de aguçamento espiritual. Jesus oferece também colírio para que fossem curados de sua miopia espiritual. Deus tem tudo que nós precisamos para sermos mais do que vencedores. Mas às vezes as escolhas que nós fazemos, as decisões que nós tomamos, sabotam, impedem tudo aquilo que Deus quer realizar em nós e através das nossas vidas. O terceiro erro que nós podemos cometer e que leva também à mornidão é o relaxamento voluntário, o relaxamento costumeiro de nossas práticas devocionais. Todo relacionamento precisa ser cultivado. O fogo, para permanecer aceso, precisa ser alimentado. É por isso que Salomão disse, há quase 3.000 anos atrás: sem lenha o fogo se apaga. Para que o fogo ardesse continuamente no altar, os sacerdotes eram recomendados a colocarem lenha no altar todos os dias. No relacionamento com Deus, precisamos também colocar lenha no nosso altar. Precisamos soprar as brasas semi-apagadas. Precisamos do azeite que alimenta o fogo. As práticas devocionais são indispensáveis para quem quer estar vivo diante de Deus e dos homens. A gente morre sem oração, a gente morre espiritualmente sem contato com a palavra de Deus. Sem a amizade com Deus, a gente fica natural, por mais convicto que sejamos naquilo em que nós acreditamos. A gente fica natural, e quanto mais natural,
mais fortemente nos tornamos candidatos à decadência, à insensibilidade, à religiosidade sem vida, à piedade sem poder. Perder a essência e sobreviver de aparência não é o ideal de vida que Jesus nos oferece. Mas não se desespere, não desanime, entregue suas fraquezas, entregue sua vida, suas ansiedades, seus medos, suas vulnerabilidades, seus traumas, suas dúvidas, no único que pode lhe socorrer. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Cabe nisso aqui. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A renovo de Deus para as nossas vidas, a disposição em Deus para nos renovar, nos soerguer, nos curar, nos ressuscitar. Como bradou Ezequias em sua oração: os vivos, somente os vivos, esses te louvam. Isso é verdade espiritualmente também. Deus tenha misericórdia de nós, que os mornos que estão me ouvindo nessa noite sejam aquecidos. Se há qualquer mornidão na minha vida, seja substituída pelo aquecimento do alto. Que na nossa geração se levantem homens e mulheres ardendo como labareda de fogo espiritual para clarear esse mundo tenebroso e a nossa sociedade desorientada.